Olá, pessoal. Muito obrigado por participarem nestes 30 episódios do Pensamento e Vida. E hoje nós vamos finalizar o estudo do livro com vocês no episódio 30. E Emmanuel reservou esse episódio para um tema muito importante, que é o amor. Emmanuel inicia o estudo conceituando o amor como reflexo do Criador em todas as criaturas. Olha que bonita a frase dele. Que em tudo brilha e palpita em vibrações de sabedoria e beleza, fundamentando a vida e justiça de toda a lei. Então, a justiça divina se faz pela lei de amor. Apresentando uma dimensão espiritual muito profunda do amor, como força divina que envolve tudo o que é criado, Emmanuel o coloca como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Então, o Criador, por nos amar, nos respeita e aguarda a evolução da nossa consciência. Como herdeiros de Deus que somos, nos explica o benfeitor que é da lei, por ele mesmo estatuída, que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se aqui e ali, na luz ou na treva, na alegria ou na dor, a que empenhe o seu coração. Então vamos ver o que nos reservou Emmanuel neste último estudo do Pensamento e Vida. Se virmos no dicionário vulgar, comum, o que é amor, podemos ver como forte afeição por duas pessoas nascidas de laços de consanguinidade ou de relações sociais, ou atração baseada no desejo sexual, o que, para nós, dentro do conceito espiritual, é totalmente equivocado. Então, tudo isso que nós chamamos amor, ligado ao desejo, seja ele sexual ou amor consanguíneo, ligado aos laços de família pura e simples, não é bem o que conceitua Emmanuel como o amor que Deus nos tem. Então, para Emmanuel, ele começa o estudo dizendo que o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Então, aqui chama a atenção a palavra reflexo e todas as criaturas. Então, ninguém, em verdade, tem carência de amor, pois Deus o irradia a todos nós e podemos senti-lo e refleti-lo em nossa mente. Para Emmanuel, em Pensamento e Vida, a mente é o reflexo da vida. Então, pela nossa mente, nós podemos refletir aquilo que amamos. Se tivermos em sintonia com o bem e com Deus, refletiremos esse amor ao próximo que nos cerca. Quando pensamos que não somos amados ou nos sentimos carentes de amor, basta lembrar que existirmos por estarmos imersos e abastecidos do amor divino. Então, esses comentários em azul são meus, para eu lembrar de comentar aqui com vocês. E o que é de Emmanuel é esta frase: o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Mas, muitas vezes, em alguns momentos da vida, nós nos sentimos tristes ou com falta de amor, de alguém que nos ame. Nesses momentos, podemos lembrar que se nós estamos na existência do universo, é por um ato do amor divino, e ele nos ama e nos abastece todas as vezes que nós sintonizamos com ele. E também lembrar que toda a arte humana busca expressar uma faceta particular de amor, independente dessa arte nos agradar ou não, de ser evoluída ou não, é o amor que aquele autor, que aquele artista imagina ser, E é uma das formas muito poderosas de expressar o amor ao próximo, nós temos na arte. Continua Emmanuel. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. Olha que interessante, Então, para Emmanuel, o amor brilha e palpita em sabedoria
e em beleza, e é fundamento da vida e justiça de toda a lei. É interessante, né, que Emmanuel, aqui na primeira frase, selecionou ou elegeu dois atributos do amor divino, a sabedoria e a beleza, muito relacionados à expressão da arte verdadeira, né, da arte que busca nos aproximar do bem, do belo e de Deus. E a sabedoria como a manifestação do conhecimento que é ligado ao bem, que é ligado à verdade. É muito interessante que Emmanuel selecionou essas duas características e atributos para qualificar o amor divino. E também nos dizer que ele é fundamento da vida e justiça de toda a lei. Isso eu achei particularmente interessante e nós vamos trabalhar um pouco isso, né, mais adiante, mostrando então que a justiça só existe na medida em que ela está imersa ou ligada ao amor. Fundamento é o conjunto de regras básicas de organização e funcionamento. E justiça, então, como ele é a justiça de toda a lei, é o amor, né? Se a gente ver, né, que lá no Livro dos Espíritos, no livro 3º, capítulo 11, a lei de justiça, amor e caridade, veremos que sem amor não há justiça. E é por isso que na nossa condição humana, sermos justos é muito difícil, porque nós procuramos exercitar essa justiça nem sempre amando, né? Então ela não sai perfeita. Eu gosto muito também desta frase de São Vicente de Paulo, que faz parte da resposta à questão 888A do Livro dos Espíritos. São Vicente de Paulo, ele diz o seguinte: amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, divina lei pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados, e a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Então, São Vicente de Paulo coloca o amor como a base, como colocou Emmanuel, de toda a criação e funcionamento do universo. É uma coisa muito ampla, né? E é pela lei, e por esta lei Deus governa o mundo e o universo. E nós podemos separar duas partes aqui, né? Que para os seres vivos organizados, para os seres humanos, para os animais, o amor é a lei de atração, é aquilo que me vincula, que faz com que eu tenha interesse pelo outro, um animal tenha interesse pelo outro. E a atração é a lei de amor se expressando na matéria inorgânica, a mesma lei que atrai os átomos para que eles formem moléculas, essas moléculas constituem os tecidos e as nossas células. É a mesma lei de amor que atua em todos esses fenômenos. E se virmos lá no livro 3º, As Leis Morais, do Livro dos Espíritos, né, no capítulo 1, ele trata da divisão da lei natural no item 4. E o item 647, vejam a pergunta de Kardec. Toda a lei de Deus está encerrada na máxima do amor ao próximo, ensinada por Jesus? Então, Kardec pergunta se podemos resumir toda a lei de Deus no amor ao próximo. E a resposta é muito interessante. Certamente essa máxima encerra todos os deveres dos homens entre si. Por isso que a lei de atração, a lei de relação com os outros, pessoas e animais, os outros seres vivos, né? Ela é a lei de amor que encerra os nossos deveres para com o próximo. Então nós temos um dever de amar. Mas continua e amplia a resposta dizendo o seguinte: é necessário mostrar-lhes a aplicação, pois do contrário podem negligenciá-la como já o fazem hoje. Então o Espírito, ao responder, diz que simplesmente a máxima do amor poderia não ser suficiente, porque é necessário ao homem mostrar como aplicar a lei, ou seja, detalhar mais isso. Aliás, diz ainda a resposta, a lei natural compreende todas as circunstâncias da vida. E essa máxima do amor ao próximo, né, se refere apenas a um dos seus aspectos, que é o aspecto de relação com todos os seres vivos. Os homens necessitam de regras precisas,
Os preceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas abertas à interpretação. E, em função dessa resposta, Kardec organiza e baliza todo este livro terceiro do Livro dos Espíritos e nos apresenta, então, um conjunto de leis para fazer o detalhamento da lei de amor e outras leis importantes. Então, temos aqui os 12 capítulos do livro terceiro, né? E na lei do trabalho, lei de reprodução, conservação e destruição, ele trata da vida e da existência. Na lei do trabalho, de sociedade, progresso, igualdade e liberdade, de nossa relação direta com o próximo. Na lei de adoração e a lei de justiça, amor e caridade, e Kardec explora a nossa relação com Deus, né? E é muito interessante, e no nosso capítulo hoje aqui, muito importante, que não existe uma lei de justiça pura. Só existe a lei de justiça, amor e caridade, pois não se faz justiça sem amor, como Emmanuel já nos mostrou, né? O amor é a base de toda a justiça, é a base de toda a relação humana. Então, quando vemos as leis de sociedade, progresso, igualdade, liberdade, mesmo as leis de reprodução, né? A lei de trabalho e a lei de adoração, todas elas são imersas e são desdobramentos, são parte da lei maior, que é a lei de amor que rege todo o universo. E neste capítulo, né, no capítulo 11 aqui do livro terceiro, a lei de justiça, amor e caridade, tem uma pergunta que eu trouxe para a gente pensar sobre ela também, que é a 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Então, como está tratando de justiça, amor e caridade, nós somos, como seres humanos, muito preocupados com a justiça. Nós estamos sempre buscando saber o que é justo, o que não é justo. Podem ver que os nossos diálogos são muito baseados nesse julgamento, né? O julgamento dos outros, principalmente, às vezes o julgamento nosso, o julgamento das circunstâncias. Então, qual seria o caráter daquela pessoa, daquele ser humano que já praticasse a justiça em toda a sua pureza? A resposta é muito interessante. O verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, então já reafirmando Jesus como nosso exemplo, nosso modelo, nosso guia, seria assim, né? Então, o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, a gente vê que este capítulo de Emmanuel e esse conceito que ele nos traz é totalmente em sintonia dentro do Livro dos Espíritos, que eu acho muito importante quando a gente estuda as obras complementares, buscar o apoio dessas obras, das obras básicas da codificação. E nós vemos que está plenamente dentro, né? Porque quando Emmanuel diz que o amor é a base de toda justiça, Kardec, quando pergunta qual o caráter do verdadeiro justo, ele dá exemplo de Jesus e explica por que isso. Porque, além da justiça, ele pratica o amor e a caridade, né? Sem os quais não há verdadeira justiça. E nós sabemos, da própria questão 886, que caridade para o espírita não é esmola. Caridade é benevolência, indulgência e perdão. Então, a caridade é também diretrizes de relacionamento ou expressões da lei de amor, de atração que temos para com o próximo. Então, se até agora, né, o Emmanuel nos disse que o amor é o reflexo do Criador em tudo brilha e palpita com sabedoria e beleza, e que o amor é fundamento da vida e justiça de toda a lei. Muito profundo isso, né? É o fundamento da vida e é a justiça de toda a lei de Deus. Continuando, então, diz Emmanuel que o amor surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos à glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Bem poético, né? Então, eu peguei aqui uma imagem do Hubble, pessoal, e aqui é uma foto com centenas de galáxias. Então, cada ponto desse, se você observar de perto, você vê que não é uma estrela, é uma galáxia, como a nossa Via Láctea. Então, em cada círculo desse luminoso aqui,
são bilhões de sóis, bilhões de sistemas solares. Então, nós vemos que o universo é imenso, né? E Deus sustenta com o amor essa estrutura que a gente mal consegue abranger com a nossa imaginação, com a mesma interesse ou com da mesma maneira que aquela flor anônima no campo. Tão interessante e bonito, né? Que se às vezes a gente se sente pequeno, ali como uma flor esquecida no campo, alguém no meio de uma grande multidão de milhões de pessoas no planeta, nós podemos saber que Deus nos ama da mesma forma e com o mesmo amor que Ele dedica a um conjunto de sóis, de sistemas solares, Ele dedica às flores anônimas, né? Ele dedica a nós também. Nele, no amor fulgura generosa a alma de todas as grandes religiões que aparecem no curso da civilização por sistemas de fé à procura da comunhão com a bondade celeste. E nele se enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens. Então, fulgurar é emitir ou refletir luz, brilho intenso. Então, fulgurar, ou seja, brilha no amor a alma ou a essência de todas as religiões que já existiram. Então, mostrando um caráter universalista das várias tentativas que o homem fez pelas diferentes religiões de se ligar a Deus, que não existe uma religião única, um caminho único, mas que todas elas, de alguma forma, fulguram, brilham dentro desse amor divino. Por sistemas de fé, à procura dessa comunhão com a bondade celeste, né? E também nele enraizam todo o impulso de solidariedade entre os homens. E para relembrar nós isto, né, que estas religiões, todas as religiões receberam impulsos de espíritos que vieram trazer e cuidar da evolução dos homens, né? A lei de amor, ela é muito antiga, então ela consta do Velho Testamento, lá de Moisés. É uma literatura que tem mais de 3.000 anos, né? É muito anterior a Jesus, talvez mais de 4.000 anos. Então, se a gente vê no livro Levítico, não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos de teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em Deuteronômios, que são dos primeiros livros, né, escritos, atribuídos a Moisés, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então, no próprio Velho Testamento, muito antes da vinda de Jesus, já havia se estabelecido como fulgura aqui, né, em todas as religiões, o amor, né, para que seja o caminho de nossa ligação com Deus, dizendo aqui para amar ao próximo e amar a Deus, né? Muito interessante. E também nele, né, como ele coloca aqui nesse final dessa sentença, enraiza a solidariedade entre os homens. E aí eu peguei para a gente desdobrar isso no Livro dos Espíritos, uma parte da resposta à questão 916. Quando os homens se tiverem despido do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, não se fazendo o mal e se ajudarão reciprocamente pelo sentimento fraterno de solidariedade, né? Então, o amor é o instrumento, o caminho pelo qual nós iremos combater a maior chaga que nós temos no nosso atual estado evolutivo, que é o egoísmo, né? Então, quando a gente conseguir combater o egoísmo, nós teremos enraizados no amor, a solidariedade, né, que ele fala aqui também. Então, o forte será o apoio e não o opressor do fraco, e não mais se verá homens desprovidos do necessário, porque todos praticarão a lei de justiça. Veja como as coisas são muito coerentes, tanto no Livro dos Espíritos como nesse estudo aqui de Emmanuel, né? Voltando a dizer da justiça, do amor, da solidariedade, do interesse verdadeiro para o bem do próximo, não apenas o nosso bem, mas o bem geral de todos, né? E ele termina, olha que ele sentencia aqui, esse é o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar. Então, os espíritos superiores que nos dirigem, que dirigem a Terra, querem preparar uma terra futura de felicidade, é esse reino de justiça,
onde a solidariedade impera. E aí, né, já tínhamos lá na questão 879, visto, né, que justiça necessita de amor ao próximo e de caridade. Não há justiça sem caridade, que é benevolência, perdão e indulgência, e justiça e amor, né? Muito interessante. Continua Emmanuel dizendo, então, o amor é o plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. Então, Emmanuel ele gosta de entrar um pouco em física, em comparações mais materiais, né? Então, eu fui ver, né? Eu também não lembrava o que era o significado de plasma. Então, esse aqui é um brinquedo, talvez vocês tenham visto, né? Uma bola de plasma, e quando você liga na eletricidade, ela dá esses raios coloridos muito bonitos. Você põe o dedo aqui, os raios às vezes vão em direção ao seu dedo. Dentro dessa bola existe plasma. E o que é o plasma? É o quarto estado da matéria. Então, normalmente a gente estuda na escola que existe a matéria está no estado sólido, líquido e gasoso. Então, tem a matéria sólida, a líquida e o gás. Existe um quarto estado, que a gente fala pouco sobre ele, que se chama plasma. Então, o plasma é um estado onde está dissociado, ou seja, separado as ligações moleculares. Então, é um estado de alta energia, onde todas as moléculas estão separadas, não estão unidas, né? E essa separação das moléculas, né, em seus átomos constituintes, faz com que haja um alto grau de energia e de transmissão de energia, magnetismo, eletricidade pelo plasma. Por isso que saem aqueles raios, né, da bola de plasma. E grande parte das estruturas, das propriedades do universo são conferidas pelo plasma. Então, Emmanuel não está dizendo que Deus é plasma, porque plasma é matéria, é uma fase da matéria, e Deus é imaterial. Foi apenas uma analogia, né? Como que de Deus emanasse algum tipo de matéria que nós chamamos de fluido cósmico universal, que é o hálito divino, né? É o hálito dele mesmo, e que envolve a todos. E esse hálito, esse plasma que ele chamou aqui, o fluido, ele é o veículo das energias de amor que Deus distribui para todos os seres vivos da criação. Então, esse plasma divino, que é o amor, envolve tudo o que é criado, penetra em todo o universo. E fazendo um parênteses para a gente aprofundar um pouco nessa analogia muito bonita de Emmanuel, eu queria trazer aqui um trecho do capítulo 5 de Pensamento e Vida, que o título é Educação. Então, Pensamento e Vida, o capítulo 5, Emmanuel havia dito que o pensamento é força criativa a exteriorizar-se da criatura que o gera, por intermédio de ondas sutis em circuitos de ação e reação no tempo. Então, o pensamento é força. Força o que é? É um agente físico capaz de alterar o estado de repouso ou de movimento de um corpo material. Então, o pensamento é algo que modifica a matéria. Ele tem uma força criativa. E ele modifica justamente o fluido cósmico universal. E ele se exterioriza, ou seja, ele irradia da criatura, né? Da mesma forma que o pensamento divino irradia de Deus, que o gera por intermédio de ondas. Então, nosso pensamento são ondas. E essas ondas estabelecem circuitos. Circuito é um sistema fechado, que vai e volta. Então, o que emitimos retorna a nós, né? Por isso que são circuitos de ação e reação no tempo. E havíamos, na época, lembrado uma frase bonita de Aristóteles, que pensar é uma ação divina. Veja que no pensamento de Aristóteles ele já havia captado isso, que quando nós pensamos, é como se nós estivéssemos exercendo uma ação divina, criando condições atrativas de pensamento idêntico. Então, quando eu penso, eu crio uma condição de receber aquilo que penso, aquilo que dou. E Emmanuel diz aqui, ó, é um circuito de ação e reação. Então, veja que Aristóteles e Emmanuel estão falando a mesma coisa com palavras diferentes. Muito bonito, né?
E Emmanuel ainda diz que o pensamento pode ser medido, é mensurável, como fotônio. Hoje, então, a gente compra uma lâmpada, ele diz lá quantos lúmens ela tem, né? Então, existe uma maquininha que você põe perto da lâmpada, ele diz quantos lúmens, quantos de fótons ela ilumina. E o pensamento um dia vai ser medido com uma máquina também, é isso que ele está dizendo. E ele é arrojado, ou seja, eliminado como fruto luminescente que o produz, percorre o espaço com velocidade determinada, sustentando o hausto fulgurante da criação. Então, o pensamento, né, nosso e o pensamento divino, principalmente, é o que sustenta, né, o hausto fulgurante da criação. E hausto é uma aspiração longa, é a ação de sorver o ar. E isso é uma frase, é uma terminologia simbólica muito presente no Velho Testamento. Então, se a gente pega em Gênesis 2:7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. O homem foi feito alma vivente, como se Deus tivesse soprado as narinas ali de um homem de barro, né, nessa simbologia, e aí ele se tornou vivo. Então, o hausto, né, o hálito. E em Jó também tem uma parte interessante. Enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus nas minhas narinas, né, se referindo a este sopro na narina de Adão, que é um símbolo do primeiro homem, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Então, Emmanuel trouxe essa palavra hausto fulgurante em referência a essas terminologias do Velho Testamento, como que o que Deus cria, ele cria com um sopro, né, com um hausto. E que, em realidade, também é uma analogia do pensamento que é emitido nessas ondas sutis. Voltando aqui ao capítulo 30, né, de Pensamento e Vida, vemo-lo assim como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Eu achei particularmente muito bonito essa parte, né? Então, ele considera o amor como uma silenciosa esperança do céu. Aqui podemos reunir todos os espíritos de luz, como Jesus, né, que cuidam da evolução de muitos espíritos como nós. Então, é a silenciosa esperança desses espíritos já evoluídos, né? E aí, para a gente entender isso, eu fui lembrar aqui do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, Fé, mãe da esperança e da caridade. E ele diz que, para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes, então a fé é a mãe de todas as virtudes, ela é a mãe da esperança, que conduzem a Deus. Cumpre lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são colorários da fé e formam com esta a trindade, uma trindade inseparável. Então, como filhas da fé, a esperança e a caridade formam com ela essa trindade, né? Fé, esperança e caridade, né? É a bandeira aqui de Ismael, né? Do Brasil. E eu achei interessante, né? Porque essa esperança, o esperar com fé, é o que norteia e o céu, né? Os pleiades de espíritos de luz que estão aguardando e respeitando a evolução de todas as consciências e de todos os princípios. Isso também é interessante porque todos os princípios, porque ele diz todos os princípios e todas as consciências, né? Então, nós vamos ver que, mesmo para com os animais e para com aqueles que já têm a consciência desperta, né, existe essa silenciosa esperança do céu. E outra coisa muito importante é o respeito à decisão. Então, como nós somos já espíritos portadores que conquistamos na evolução o livre-arbítrio, Deus sempre nos respeitará para que nós decidamos seguir pelo caminho que nós quisermos.
Mercê de semelhante bênção, então isso foi considerado por Emmanuel aqui como uma bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. Opa, bem interessante, né? Então, a bênção, que seria essa esperança silenciosa e o respeito à decisão, faz com que Deus nos acalente no degrau em que nos encontramos. Então, acalentar tem muitos significados. Olha que interessante. Chegar a si, tomar nos braços, levar consolo a, confortar, dar incentivo a, alimentar, nutrir. Então, Deus nos acalenta, podemos imaginar como nos nutre, nos toma nos braços, nos conforta, nos aconchega, mas no degrau evolutivo em que eu me encontro, por respeitar as minhas decisões. Então, Deus não nos violenta, né? E aí, como que é esse acalento de Deus para conosco, né, dentro desse nosso patamar ou degrau evolutivo, né? Essa silenciosa esperança, né? Como que seria isso? Aí ele nos explica nessa próxima frase. Ele diz o seguinte: o verme é amado pelo Senhor, ou seja, Deus ama o verme, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto ao verme. Então, isso é profundo, né? Então, o verme é amado pelo Senhor, ou por Deus, que concede ao verme milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo. Então, Emmanuel está reafirmando, como ele fez em vários capítulos de Pensamento e Vida, a evolução do princípio inteligente por todas as fases animais. E ele trouxe aqui o verme como uma coisa assim um pouco chocante, né, para a gente entender que mesmo criaturas aparentemente que nós não vemos importância, para Deus elas são importantes. Tão importantes que Deus ama o verme da mesma forma, tanto quanto o anjo. Então, ele também nos diz que existem anjos ou espíritos luminosos, evoluídos, que se dedicam a cuidar da evolução dos vermes, ou de todos os reinos, das plantas, dos animais. E Deus ama estes anjos da mesma forma que Deus ama o verme, nem mais nem menos. Muito interessante isso aí, é tanto quanto, né? A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore em que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com as suas armas de morte. Então, aqui nessa frase, ele diz o seguinte: a estrutura, a seiva, aquilo que vai nutrir uma flor, é a mesma que vai nutrir um espinho. Então, Deus respeita as manifestações de cada um na sua condição evolutiva, e é assim que ele nos acalenta, que ele nos conforta, nos nutre, nos pega nos braços. Não é isso? Que são todos aqueles significados de acalentar que a gente viu. Na mesma estrutura do planeta, que seria aqui uma árvore, um exemplo de um local, né? Pode-se colocar um ninho ou ter uma cobra. E a gente vê muito isso, e às vezes a gente se pergunta como Deus permite que haja tanta gente má, quanta maldade. A gente vê pessoas aparentemente se dando bem, fazendo mal. Então é isso que está implícito aqui, né? A mesma árvore pode ter um ninho ou uma serpente. É lógico que haverá consequências, como ele vai explicar mais adiante, pela justiça divina. Mas Deus acalenta as consciências e não as viola, para que elas sigam dentro de sua liberdade, né? No espaço de uma penitenciária, respira com a mesma segurança o criminoso que lhe padece as grades de sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. Então, na mesma estrutura, como a penitenciária, tem ali alguém que sofre a pena e aquele que promove a ordem e trabalha em prol da pessoa que está ali encarcerada, né?
E isso tudo são manifestações, exemplos desse acalentar de Deus, né? Então, Deus, né, aqui é minha frase, né, pessoal? Eu tentando resumir aqui, Deus, por seu amor, distribui constantemente as oportunidades de que necessitamos, deixando-nos livres para as utilizarmos de acordo com a nossa livre vontade, né? Continua Emmanuel. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta. Embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine e estejamos sempre sob a lei de responsabilidade que se manifesta para cada consciência, de acordo com suas próprias obras. Então veja que bonito, né? Ele diz aqui, ó, o amor, ele repete, é o reflexo de Deus em todas as criaturas, em tudo que há no universo. Então ele é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece. Compadecer é sentir compaixão, condoer-se, tolerar, suportar, conformar-se, ser compatível, harmonizar-se. Então, Deus que nos ama não se desarmoniza, não briga, não altera o amor que ele tem para conosco por nada que façamos. O amor dele é constante, imutável e permanente, né? E ele se compadece, então ele tem compaixão. Deus está presente na nossa vida a todo momento. Ele é partícipe da nossa evolução, não é porque ele deixa que a gente escolha que ele nos abandona. Ele participa conosco, não do mal, né? Deus não vai participar de nada que seja ruim, né? Ele participa apenas do bem. Mas mesmo que estejamos errando, ele nos condói, nos tolera, nos suporta e tem para conosco compaixão. Então, ele se compadece de todos. E, ao mesmo tempo, ele não violenta ninguém. Violentar é aplicar meios violentos ou ameaçadores, arrombar, forçar. Deus não nos força a tomarmos nenhuma atitude. Ele entrega a nós a liberdade, pelo amor que ele tem para conosco, de fazermos o que entendermos melhor. E só que, embora em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine estejamos sempre sob a lei de responsabilidade que se manifesta para cada consciência, né? Então, na 621, Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, é na nossa própria consciência que esta lei de responsabilidade irá se manifestar. E quando a nossa consciência estiver desperta, né, for desperta pelos sofrimentos, pelas dificuldades da vida, nós entenderemos que erramos, né? E nossas próprias obras falarão a nós mesmos, e aí, por nossa própria decisão, iremos mudar, né? Esse é o funcionamento de Deus. E aí podemos perguntar, se Deus nos acalenta e se compadece de nós e não nos violenta, por que intentamos isso junto ao próximo a pretexto de amá-lo, né? Muitas vezes, por se considerar que amamos alguém, nós podemos, muitas vezes tentamos violentá-lo, forçá-lo, ir contra a natureza dele e obrigá-lo a determinadas coisas, né? Então, Deus não faz isso. Então, fica aqui uma meditação de como a gente vai se relacionar no amor verdadeiro com as pessoas. Mas, por outro lado, existem dois pontos. Ele disse, embora lei de responsabilidade. Por outro lado, a pretexto de amar, não podemos isentar ninguém da responsabilidade por seus atos. Então, nós temos que respeitar, mas não isentar ninguém dos problemas, porque uma má interpretação do amor é a permissividade. E muitas vezes nós, nesse pretexto, criamos mal nossos filhos, acabamos desculpando pessoas de coisas que elas não deveriam, né? E a gente pode cometer injustiças que vão se refletir nessas próprias pessoas como coisas inadequadas. E amando-nos, permite o Senhor perlustrarmos sem prazo o caminho de ascensão para Ele. Olha que interessante. Concedendo-nos, quando impensadamente nos consagramos ao mal,
a própria eternidade para conciliar-nos com o bem, que é a sua regra imutável. Então, por nos amar, não existe prazo, né? Deus nos dá a própria eternidade para que a gente se reconcilie com o bem. Mas veja, o bem é uma regra imutável. Como ele falou, ele nos dá a responsabilidade do que fazemos. Podemos fazer, depois somos responsáveis. Então, é imutável a regra do bem. Mas nós temos muito tempo, e isso é uma manifestação de amor de Deus para conosco, né? É uma regra imutável dele. Herdeiros dele que somos, ou nós como herdeiros de Deus, raios de sua inteligência infinita, e sendo ele mesmo o amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda parte, é da legislação por ele instituída que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se aqui e ali, na luz ou na treva, na alegria ou na dor a que empenhe o coração. Frase muito interessante, né, de Emmanuel, que nos diz o seguinte: como herdeiros de Deus, como raios de sua inteligência, e sendo ele mesmo o amor eterno de tudo, né, e que está em toda parte, a legislação dele nos diz que cada um reflita, nos permite que cada um reflita livremente aquilo que mais ame. Então, nós, em realidade, somos aquilo que amamos, aquilo que o nosso coração mais está ligado. E isso está no capítulo 1º, acho que é o 1º ou 2º do livro 3º do Livro dos Espíritos, que é a lei de adoração. Então, a lei de adoração é onde está o teu coração, aquilo que adoras, você se transforma. Por isso, a importância da gente amar primeiro a Deus, porque se amamos as coisas, nós transformamos o nosso coração em outros amores, né? E nós acabamos com problemas, porque Deus permite que a gente reflita livremente aquilo que a gente mais ama, transformando-se aqui e ali na luz ou nas trevas, na alegria ou na dor, a que empenhe o coração, né? Então, aquilo que o nosso coração está empenhado é aquilo que nós transformamos. Pode ser bom, pode ser ruim. No capítulo anterior que nós estudamos, era o 29, se chamava Morte, Emmanuel já havia dito: guardando o pensamento, que ele denominou como um plasma fluídico, e de novo, né, o plasma, né, que a gente comentou agora, a faculdade de substancializar suas próprias criações, então o pensamento, ele transforma em substância, ele materializa. É lógico que é uma matéria sutil do plano espiritual, mas ele materializa o fluido cósmico universal, informações, pensamento, imprimindo-lhes vitalidade e movimentos temporários, ou seja, uma vida temporária e um movimento temporário, cada espírito, mais ou menos, se transforma naquilo que imagina, naquilo que pensa, naquilo que ama, né? Então, isso é uma questão também da manifestação divina que dá essa liberdade, só que a consequência é: se eu amo o dinheiro, eu me transformo numa pessoa materialista, usurário, avarento, com certeza eu vou refletir aquilo e as más consequências e a falta de felicidade, o sofrimento consequente àquilo. Mas são escolhas minhas que Deus respeita, né? Por seu amor nos concede Deus a eternidade para que aprendamos, por nossa própria vontade, a reconhecer o bem e a fazer o bem, né? Isso aqui para eu lembrar, Emmanuel já havia comentado isso conosco, né? Então ele nos dá a eternidade, mas ele espera que nós reconhecemos por nossa própria vontade. Por isso a importância do estudo, da meditação, do trabalho que edifica, para que a gente aprenda a reconhecer o que é bom e, principalmente, que faça, que a gente venha fazer o que é bom. E eu trouxe algumas frases de Santo Agostinho que eu acho muito bonitas, que talvez nos ajudem a aprofundar um pouco isso. E Santo Agostinho nos diz que o fato de nós humanos termos vontade nos torna responsáveis por nossas ações e decisões. A dimensão moral do homem decorre do fato de ele ter vontade. Nos animais, ainda não existe a vontade livre, por isso que não há uma dimensão moral sobre os atos deles, mas há sobre os nossos atos. No momento que eu conquistei
o direito de ter vontade e que Deus concedeu a vontade como a auréola luminosa à razão, isso é o capítulo 2 de Pensamento e Vida, a partir deste momento agora eu sou responsável e crio uma dimensão moral de certo, de errado, de bom, de ruim. O fato de termos vontade não só nos torna responsáveis por nossos atos e decisões, como também livra Deus de qualquer responsabilidade sobre os mesmos. Então, aquilo que eu reflito hoje, que é o amor que eu alimentei no passado, se eu não posso agora atribuir a responsabilidade a Deus. Então, as dificuldades que eu vivo hoje, né, foram escolhas que eu fiz por minha vontade no passado, né? E aí Deus não é mais responsável por isso. Olha que frase de Santo Agostinho. Quando a vontade está totalmente submissa à verdade, ela é então plenamente livre. Então ele condiciona a liberdade à submissão. Isso é uma coisa que é difícil entender. Como que submissão e liberdade estão juntos? Que a lei de Deus é universal e imutável. Quer eu queira ou não, ela não muda. É uma lei de justiça, de amor, de caridade perfeita. Então, no momento em que, por minha livre vontade, eu me submeto, eu sigo a lei, eu sou livre. Senão eu sou escravo do quê? Das minhas más paixões. Desse amor que eu dedico à bebida, ao jogo, ao vício, ao sexo, ao poder, a mim mesmo, como sou egoísta, não é? Então, não é livre. Muitas vezes o que entendemos como a liberdade de fazer o que queremos é a escravidão. É a escravidão às paixões negativas, enquanto a plena integração e submissão à verdade ou à vontade de Deus é que nos dá liberdade. Por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus, é fazer a vontade divina de livre e espontânea vontade. E aí, terminando, né? Outra fase de Santo Agostinho é a primeira liberdade da vontade era poder não pecar. A última será muito mais excelente, ou seja, não poder pecar. Olha que jogo de palavras. Então, eu posso não errar, mas se eu quiser errar, eu erro, mas pode ser que eu não erre. Quando o espírito se torna um espírito de luz, perfeitamente integrado a Deus, ele não pode mais errar, porque ele sempre faz o certo, porque aquilo já é natural no seu modo de vida. Então, não poder pecar vira, poder não pecar vira não poder pecar. Ele não pode mais, ele não erra, ele sempre acerta. E, para finalizar, né, ele nos faz uma ligação aqui do amor para com a figura de Jesus. E ele diz, eis porque Jesus, modelo divino, enviado por ele à terra para clarear-nos a senda, em cada passo de seu ministério tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa. Então ele reafirma Jesus como nosso modelo, inclusive para a vivência do amor. E que Jesus, durante toda sua passagem, ele tomou o amor ao Pai por inspiração, né? Então essa ligação plena à verdade e desta forma a nossa mente reflete o amor divino. E é isso que faz com que esses espíritos luminosos brilhem tanto, porque eles estão brilhando cada vez mais aquela energia luminosa que emana lá do hausto do plasma divino, né, que tem no universo. E nós estamos ligados a Deus, quer queiramos ou não, mesmo quando eu nego a Deus, que eu sou materialista e que estou fazendo mal, ele não se desliga de nós, eu posso me desligar dele. E ele nos acalenta no estágio que queremos por respeitar a nossa vontade. Descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ele está falando aqui de Jesus, né? Descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo de sentimento erguido ao Pai excelso, a ligação com Deus, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa. E para que a vida e o pensamento de todos nós
lhe retratem as pegadas de luz, elegeu-nos em nome de Deus a sua fórmula inesquecível. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, durante sua passagem, né, todos os movimentos de Deus, de Jesus, foram motivados pelo amor, que é o grande alimento de Deus, né? Então, de Jesus, desculpa. Então, até na passagem da Samaritana, quando os discípulos oferecem comida para Jesus, Jesus fala que já se alimentou, eles ficam perguntando, mas o que ele comeu? Quem trouxe comida para ele? Aí Jesus responde que a minha comida é fazer a vontade de meu Pai que está no céu. Então, é o amor que é a comida, que é o movimento, que é a força que move Jesus, né, para que ele desça da esfera para a nossa esfera de luz que ele estava, né, para que ele se humilhe, para que ele sofra, e o sentimento dele é erguido ao Pai, e ele reflete essa vontade sábia e misericordiosa, né? E aí, relembrando a primeira fase aqui desse estudo do capítulo 30, é o amor puro, é o reflexo do Criador em todas as criaturas. E Jesus soube refletir esse amor, e nós o saberemos também, né? Se a gente pegar a frase de Emmanuel, na medida em que a gente limpar o espelho de nossa mente, retirar todas as fractuosidades, como diz Emmanuel, né? Todas as imperfeições, retirar todo o mal, e a gente crescer em conhecimento, em discernimento e amor, nosso espelho será cristalino e irá refletir, como o de Jesus refletiu, né? Essa vontade sábia e misericordiosa de Deus. E para que a vida e o pensamento se retratasse, ele trouxe aquela velha frase, aquela fórmula inesquecível, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, como eu, Jesus se colocou como guia, como modelo. Olha, vocês precisam de um modelo. Até a gente pode pegar isso lá do Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec perguntou se a lei de amor resume tudo, todas as leis divinas, ele diz que a lei de amor resume todo o nosso relacionamento para com o próximo, mas que o homem às vezes é muito disperso e confuso e que ele precisa de um norte. Jesus veio aqui se colocar um norte para nos ensinar o caminho da lei do amor. Então, se a gente pegar lá em Deuteronômios, né, amar ao Senhor teu Deus é a nossa primeiro dever. Então, é a ligação, acima de tudo, com a vontade divina, que é sempre certa, sempre justa, sempre perfeita. E amar ao próximo como a mim mesmo. Então, quando eu olho quem está ao meu lado, eu tenho que amá-lo tanto quanto a mim. Levítico 19, 18. E Jesus põe um ponto de equilíbrio entre essas duas setas e nos ensina que amamos ao próximo, aos outros, assim como ele nos amou, né? Então, criei essa figura geométrica aqui só para a gente criar uma sistematização de pensamento. E eu queria ainda trazer um exemplo de amor, para que as coisas às vezes ficassem mais fáceis da gente compreender. E pensando onde buscar um exemplo, eu me lembrei de Nosso Lar, né, nesse livro. O capítulo 46 se chama Sacrifício de Mulher. Então, Nosso Lar, para quem não sabe, né, é um livro psicografado pelo espírito André Luiz e o médium Francisco Cândido Xavier. Então, no capítulo 46, o personagem lá, que é André Luiz, encontra a mãe dele. E a mãe de André Luiz é um espírito muito evoluído, que vive numa esfera muito luminosa. André Luiz nem tem acesso a essa esfera da mãe dele. Então, ela vive já num lugar de muito equilíbrio e felicidade, e ela busca reerguer os familiares, incluindo André Luiz e o marido, o pai do André Luiz, que ele, na Terra, ele tinha duas amantes, então ele era infiel no casamento, e ele prejudicou muito essas amantes, e ele estava numa condição espiritual muito ruim. Depois de desencarnar, ele estava no umbral lá, né? E aí a mãe de André Luiz aparece, né? Conversa com ele, e na conversa ela fala que ela está muito angustiada, né, com a situação do pai dele, e que há anos ela trabalha para reerguê-lo, mas ela não conseguiu reerguê-lo ainda. E ela conta nesse momento que o plano dela era reencarnar na Terra para ser esposa novamente do pai de André Luiz.
E ele fica assim muito preocupado, né? Ele fala, mas a senhora não pode ampará-lo daqui mesmo, né? À distância do plano espiritual? E ela diz que talvez sim, não duvido. No entanto, os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe. Olha que bonito. De que nos valeria a riqueza material se não pudermos estendê-la aos entes amados? Então, do que adianta eu amá-lo à distância? Ela quer amá-lo próximo a ele. Então, se ela não pode trazer o inferior para o superior, ela pode fazer o contrário. Então, ela irá habitar na mesma condição que ele para resgatar o espírito que ela ama. E isso significará para ela muitos sofrimentos materiais, porque ela não teria uma vida simples, né? E é interessante que ele estava num grau de perturbação tão grande, o pai de André Luiz, que ele estava sendo assediado e controlado, torturado por essas dois espíritos femininos, que foram as amantes dele, e ele fugiu delas no umbral para a terra. E naquele momento onde ele estava ali num local de prostituição, num lugar bem ruim, eles fizeram o reencarne dele sem que ele tivesse consciência disso, né? E aí, então, ele estava iniciando um processo reencarnatório difícil, e a mãe dele tentando ajudá-lo nisso, né? E aí a mãe dele explica que há reencarnações que funcionam como drásticos. Ainda que o doente não se sinta corajoso, existem amigos que o ajudam a sorver o remédio santo, embora muito amargo. André Luiz pergunta assim, mas onde está a liberdade do pai dele? Porque foi feita essa encarnação sem ele querer ou consentir ou ter uma consciência disso. E ela diz que, relativamente à liberdade irrestrita, a alma pode invocar este direito somente quando compreender o dever e o praticar. É aquela frase de Santo Agostinho, né? Quando a alma é submissa à verdade, então ela é plenamente livre. Veja que coisa bonita, né? Então ele não tinha tanta liberdade assim para se negar a um processo evolutivo, porque ele estava algemado aos deveres e às dívidas que ele mesmo criou, né? Então só aquele que cumpre o dever e o compreende é que tem liberdade restrita. Quanto ao mais, é indispensável reconhecer que o devedor é escravo do compromisso assumido. Deus criou o livre-arbítrio, nós a fatalidade. É preciso quebrar, portanto, as algemas que fundimos para nós mesmos. Então, ele estava nesse processo, né? E, como já disse aqui nesse capítulo Emmanuel, que Deus nos ama e nos permite a liberdade, mas nos vincula à responsabilidade dos nossos atos. E aí, a mãe de André Luiz ainda diz, né, que as infelizes que o perseguem, entretanto, não o abandonam. Elas encontraram ele no processo reencarnatório e tentaram com que esse processo não ocorresse, porque elas queriam ele de volta com elas, para que elas os dominassem no plano espiritual. Então, não é interesse delas que ele reencarnasse. E aí houve a proteção espiritual, houve muito trabalho aqui para que a gestação, né, e o processo reencarnatório se mantivesse. E aí, vendo a maldade dessas mulheres, né, que na verdade foram vítimas, mas agora praticando essas coisas contra o pai de André Luiz, ele pergunta: e essas mulheres? O que será feito dessas infelizes? E a mãe dele sorri e diz: serão minhas filhas daqui a alguns anos. Olha que coisa, né? O que é o amor? O exemplo de amor. Então, não só ela veio à Terra para reerguer o marido, apesar de todos os problemas, como ela ainda iria receber dentro do lar dela as filhas para que o marido redevolvesse aquilo que ele tomou. Então, ele criou muitos vínculos negativos, conduzindo ao mau caminho, explorando aqueles dois espíritos femininos. E agora ele precisava retribuir, reparar o mal que ele fez, mas ele ainda não tinha nível evolutivo para isso. Então, aquele espírito que o amava por amor veio não só ser a esposa, como a mãe das ex-amantes dele, né? Muito bonito. E aí ela diz, olha, ninguém ajuda eficientemente intensificando forças contrárias, como não se pode apagar na terra um incêndio com petróleo. É indispensável amar, André.
Então, veja, o amor resume toda a lei de relação de nós para com o próximo. E se nós pensarmos na justiça divina, ela se faz com amor. Então, por meio do amor, a justiça iria se manifestar no reerguimento espiritual do pai de André Luiz e dessas duas espíritos infelizes, né, que estavam ali também necessitando do amor divino. Os que é indispensável amar, André, os que descreem perdem o rumo verdadeiro, peregrinando pelo deserto. Os que erram se desviam da estrada real, mergulhando no pântano. Teu pai é hoje um cético e essas pobres irmãs suportam o pesar dos fardos na lama da ignorância e da ilusão. Em futuro não distante, colocarei todos eles no meu regaço materno, realizando minha nova experiência na Terra. E aí, né, ele diz assim, que a partir daquele momento, aquele espírito não era mais a mãe dele, era muito mais que isso. Era uma mensageira do amparo, que sabia converter verdugos em filhos de seu coração, para que eles retomassem o caminho dos filhos de Deus, né? Então, muito bonita essa passagem. E para finalizar, pessoal, essa reflexão sobre o amor, eu trouxe aqui um último aspecto também de Emmanuel, que é uma mensagem do livro Segue-me. É um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier em 1973. E eu peguei ali a lição 25 desse livro, que se chama Problemas do Amor. E ele começa sempre com um trecho do Evangelho, né? Então, ele seleciona aqui uma carta um trecho de Paulo, na carta aos Filipenses 1:10. Para que aproveis as coisas que são excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum. E é interessante que a carta aos Filipenses, o item 1:9, justamente o versículo anterior, que vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo o discernimento, ele escolheu esse trecho para uma mensagem muito semelhante, só que está em outro livro, está no livro Fonte Viva. Então, se vocês quiserem ler em Fonte Viva essa mensagem, ela é interessante também, mas eu achei melhor a gente pegar ela no livro Segue-me aqui, o capítulo 25. Então, comenta Emmanuel interpretando esse tópico, né? O amor é força divina do universo. Novamente, como ele disse aqui em Pensamento e Vida. É imprescindível, porém, muita vigilância para que não desviemos na justa aplicação. Então, essa força necessita ser aplicada corretamente. Quando um homem se devota de maneira absoluta aos seus cofres perecíveis, o interesse material, do dinheiro, das coisas, essa energia no coração dele denomina-se avareza. Quando se atormenta de modo exclusivo na defesa do que possui, julgando o seu centro da vida no lugar em que se encontra, essa força converte-se em egoísmo. E quando só vê motivos para louvar o que representa, o que sente e o que faz, com manifesto desrespeito para os valores alheios, esse sentimento que predomina em sua órbita chama-se inveja. Então, o amor é a energia básica do universo. São Vicente de Paulo é a força de atração entre os espíritos evoluídos e é a atração da matéria inorgânica. Quando nós utilizamos esse manancial infinito que Deus projeta sobre nossa consciência infinitamente, de forma errada, essa mesma energia se converte em avareza, pelo interesse excessivo na matéria, em egoísmo, pelo interesse excessivo em nós mesmos, e inveja, quando imaginamos que tudo no mundo diz respeito apenas a nós. Comenta ainda Emmanuel, o ódio é comumente o amor envenenado de ontem. O ciúme é o amor vestido de espinhos dilacerantes. E a soberba é o amor desvairado a si próprio. Paulo, escrevendo a amorosa comunidade filipense, formula indicação de elevado alcance.
assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento. Então, nesse trecho, ele cita o versículo anterior, né? Que ele cresça no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa provar as coisas que são excelentes. Provar é testar, avaliar as coisas que são corretas, como elas são, e para que a gente entenda e saiba discernir. Provar no sentido de avaliar e discernir, porque cabe a nós, da liberdade da nossa vontade, escolhermos o bem, né? Instruamo-nos, pois, para conhecer, eduquemo-nos para discernir. Então, conhecer e saber escolher, discernir, são pontos muito importantes para a correta aplicação da energia divina do amor. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus, né? Olha aqui. Então, temos que estudar, pessoal. É muito importante o conhecimento, a cultura intelectual, mas ela tem que estar associada ao aprimoramento moral, como as asas da sabedoria e do amor. São imperativos, né? Necessários para que a manifestação do amor nos aproxime, nos sublime, nos faça a evolução, na ascensão do caminho a Deus. Atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade, porque muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer, e tão somente com o querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida, né? Então veja que o conselho apostólico é esse, né? Que a gente cresça para a aplicação do amor em conhecimento e em moral. E que muitas vezes nós transformamos essa lei, essa energia do amor em querer. É quando a gente direciona isso para coisas negativas, materiais, predominância, egoísmo, né? E aí, com isso, nós podemos perder ou deixar de ganhar os mais belos quadros da vida. E como o nosso tempo já se esgotou aqui, pessoal, eu só vou citar que, na conclusão do Livro dos Espíritos, eu acho esse item muito interessante e não sei se ele é sempre tão valorizado ou estudado assim. Mas Kardec coloca claramente que os objetivos do Espiritismo são a transformação moral da humanidade. E ele comenta que alguns efeitos morais, alguns efeitos diretos da moral espírita, e ele elenca 3 efeitos poderosos. Olha, Kardec traz 3 sentimentos poderosos como efeitos da moral espírita, que são a resignação. Aí vocês podem estudar nesses itens, capítulo 5 do Evangelho, capítulo 9, a indulgência, né? E ele faz menção aqui no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, e a abnegação. Então, eu também relembro desses sentimentos poderosos que podem ser balizas para a manifestação da energia do amor, e a gente buscar valorizar mais esses sentimentos, que muitas vezes os sentimentos de egoísmo, de orgulho, de vaidade, predominância, que ainda são, infelizmente, muito presentes no nosso atual estágio evolutivo espiritual, né? E com isso, eu encerro o nosso estudo hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa caminhada juntos que fizemos no livro Pensamento e Vida. Para mim foi uma oportunidade de muito aprendizado. Eu nunca havia estudado o Pensamento e Vida, né? Eu estudei especificamente junto com vocês aqui durante esse período nosso juntos, né? E vocês aí, essa ideia de gravar esses vídeos, para mim foi muito importante como estímulo para que eu tivesse a disciplina aí de continuar gravando os vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês não esqueçam de consultar o original. Ir lá em Emmanuel, né? E ver o que ele nos traz e beber direto na sabedoria dele, que é muito mais aprofundada do que essa superfície que eu consegui trazer aí dentro das minhas limitações.
e quem sabe a gente se vê aí em outros estudos. Muito obrigado, viu, pessoal, pela participação e de todos aqui com a gente. Então, grande abraço.